Olá a todos. Pessoal, hoje a gente vai ter aqui a lição 2 sobre essa questão do Natal, né? Por que nós dizemos não para o Natal pagão? Então vamos lá. O nascimento do Messias Yahushua, parte 1. Então nós vamos revisar o quê? A última aula, certo? A aula 1. Na nossa última lição, nós aprendemos o quanto é importante entender o porquê nós fazemos o que fazemos, especialmente as tradições, né? Nós precisamos saber de onde essas coisas se originaram para não sermos enganados e pensarmos que estamos fazendo o certo, quando na realidade estamos fazendo o quê? O errado, né? Por causa de uma tradição errada. Algumas coisas são escondidas de nós propositalmente, como um desenho onde você deve procurar objetos escondidos. Então devemos olhar de perto e cuidadosamente para ter certeza de que o que nós fazemos é agradável ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, e não vazio ou em vão. Então vamos lá. Nessa lição 2, vamos começar a lição 2. Muitos cristãos acreditam que estão celebrando o nascimento do Messias, Yahushua, no Natal, mas isso é falso. O Messias Yahushua, o qual o mundo chama de Jesus Cristo, nasceu bem longe do dia 25 de dezembro. Yahushua provavelmente nasceu na primavera, o que significa novo nascimento e quando a natureza ganha vida. A primavera também é quando a maioria dos cordeiros nascem. Yahushua também é conhecido como Cordeiro do Sacrifício. E a maioria dos cordeiros nascem na primavera, quando os pastores estão controlando a questão do nascimento, porque tem pasto na primavera. Nós encontramos o momento do nascimento de Yahushua em Lucas capítulo 2, versículo 8, onde diz: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Bom, sabemos que quando os novos filhotes de ovelhas nasciam na primavera, os pastores se revezavam para vigiá-los durante a noite, 3 horas cada um, para garantir que nenhum animal selvagem, como lobos, raposas ou outros predadores, comessem os filhotes dos rebanhos. Como parte do costume hebraico, cultura, tradição ou maneira hebraica, eles enviavam suas ovelhas para o campo na época da Pessar, da Páscoa, na primavera, e as traziam para casa no início da primeira chuva. A primeira chuva geralmente acontecia no início do mês de Mar-Shivan, que é o mês de outono. É o mês do outono, ou seja, outubro, novembro, em nosso calendário. No entanto, as ovelhas eram mantidas no campo durante todo o verão. Portanto, nosso Messias não poderia ter nascido depois de setembro. Nenhum rebanho estaria no campo no dia 25 de dezembro. Eles estariam na manjedoura, lá no lugar, no abrigo. Mas não tinha. Os animais estavam no campo, isso a gente sabe. E o Messias nasceu dentro de um abrigo que tinha lá a manjedoura, basicamente, né? Então, não tinha animais ali naquele momento e eles estavam claramente no campo. Tudo bem. Se tivesse 25 de dezembro na parte norte, que é onde está Israel, teria muito frio, né? Então, os animais estariam acolhidos lá no lugar. Eles teriam sido trazidos para casa na primeira chuva, no mais tardar, pois as noites ficam bem mais frias nessa época e também o pasto começa a morrer. Agora, chaves de entendimento. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, foi dito que o que estava acontecendo quando Yahushua nasceu. Diz assim: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então os pastores estavam no campo, beleza? E sabemos que os filhotes de ovelhas nasciam na primavera, próximo à Páscoa, Pessar. E então o rebanho seria levado para o campo, onde os pastores os vigiaria de dia e de noite. A partir dessa época da primavera e durante os meses de verão, as ovelhas foram mantidas no campo, mesmo à noite. Portanto, considerando as escrituras, né, e os costumes hebraicos, não parece que Yahushua poderia ter nascido depois de setembro. Também podemos observar o fato de que todas as ovelhas teriam sido trazidas para casa, no mais tardar em outubro, novembro, em Mar-Shevan, pois as noites ficam bem frias nessa época e também o pasto começa a morrer. Portanto, não há chance de Yahushua ter nascido dia 25 de dezembro. Um pouco mais tarde falaremos sobre o nascimento de quem nasceu nesse dia 25 de dezembro e quem é celebrado nesse dia 25 de dezembro numa próxima aula aí mais para frente. Mas o Messias não era dia 25 de dezembro, inclusive a própria igreja diz que isso foi feito para
cristianizar feriados pagões que já existiam, certo? Então, todo mundo sabe que o Messias não nasceu dia 25 de dezembro, isso é um consenso, tá? Não sou eu que estou falando, é um consenso, você pode procurar por aí. Algumas pessoas, depois de começarem a aparecer o porquê, qual que é a origem desse feriado, né, pagão, que não tem nada a ver com o Messias, começou a aparecer cristão dizendo assim, não, mas agora não, a gente mudou de ideia, não foi um feriado pagão que foi cristianizado, não, na verdade é realmente a data que o Messias nasceu, e aí eles começam a inventar coisa, mas a gente vai ver aqui nas próximas aulas que não é bem isso, tá bom? Bom pessoal, a gente para por aqui hoje, a gente continua na lição 3, por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.